Ô, Mônica, isso é muito interessante, né? Porque hoje a gente vê as pessoas atirando o tempo todo e buscando por uma fama, né? É o que a gente mais vê. Então, se preocupa muito em se tornar famoso, em crescer em número de seguidores, mas não avaliando o tal famoso algoritmo, né? O que que é esse tão famoso algoritmo? O algoritmo lê as informações que você coloca em tudo. No discurso, no visual, na abordagem, no formato de gravação. E eu gosto muito e quero muito alertar. Se não há um planejamento, se não há uma estratégia, é atirar para ver se mata. É atirar no escuro. É esquerda ou direita? Uhum. Se você não tem um plano, você atira para qualquer lugar. Pode ser que dê certo ou não. Se você tem um planejamento, você atira só mais ou menos naquela direção, esquerda, até a hora que o algoritmo entende para onde você quer ir e começa a entregar. Olha que interessante. E saiba, Luzia, e saibam todos vocês, cada algoritmo de cada mídia tem um processo de avaliação diferente. Então não adianta você planejar uma coisa para Instagram achando que vai funcionar no YouTube. É diferente. Aí você entende que se não há uma estratégia, você atira no YouTube para cá e atira no Instagram para lá. É a estratégia que vai fazer você direcionar só numa direção. E aí é o que a gente chama de cross-mídia, que quando todas as mídias começam a conversar e entender quem você é. E aí a fama é decorrência. Entende como é Sim. diferente? A fama não é acaso, é planejamento. E hoje, se uma pessoa quer criar uma marca do zero, qual que seria o conselho da Mônica, o passo a passo? Essa pergunta eu gosto de responder de duas maneiras, porque muitas pessoas perguntam. E a gente tem que avaliar e responder pensando lá em você, quem está ouvindo. E ali pode ter uma pequena empresa ou uma grande empresa, e a resposta seria uma. E pode ter aquele empreendedor que está sentado numa mesa no quarto com o computador e a resposta é outra. Então eu vou responder essa de Tá. dois lados. Se você é uma empresa, eu recomendo muito que você foque no seu produto e contrate alguém que entenda disso. Ok. Se você é um empreendedor que está começando, eu recomendo que você leia muito e entenda qual é o seu foco. E entenda que sim, é possível construir uma marca, desde que você entenda que isso é um processo. E eu recomendo muito que você faça isso. Olha, pegue o seu telefone e olhe para ele. E procure entender quem é que está ali. Eu não estou brincando. O começo de uma marca é você entender quem você é. E entender, depois de quem você é, eu recomendo que você faça isso. E vire. E procure olhar quem é o seu cliente. Quando você voltar para você, você terá duas informações importantes. São essas informações que vão dizer para onde você vai, o que você tem que fazer. E aí você começa a construir todas as suas visibilidades. É daí que vem como é que vai ser o seu site, como é que você vai se registrar em todas as mídias sociais, qual vai ser o seu nome. O seu nome não precisa ser o seu nome. Agora, por favor, não faz aqueles nomes que só tem consoante, porque naming é parte do processo do sucesso. É, Um bom nome te leva para frente. Não precisa ser o seu, pode ser o do exato. seu produto, pode ser o nome da sua ideia. E essa
é a minha dica para você que está aí no quarto procurando começar a empreender. Hoje em dia tem algumas IAs que podem te ajudar, mas elas não vão te ajudar se você não souber quem você é. Que elas pedem que você alimente, né? Você tem que dar o input lá de quem você é. E desta informação é que poderá vir a ajuda, de verdade, ou algo para jogar no lixo. E nesses 40 anos de experiência que você teve, dessa bagagem, qual que foi o desafio que você mais se deparou ao longo desses anos que você vê que se repete dentro de departamentos diferentes, de equipes diferentes que você foi? Eu tenho uma dica. Tá. Estude sempre. Estude sem parar. Estude coisas parecidas. Eu, quando estava no design, fui estudar sobre engenharia, sobre arquitetura. Coisas parecidas. Fui estudar sobre imagem pessoal. Fui estudar sobre ser humano. Tudo para trazer, para melhorar o meu design. Até hoje eu estudo. Eu tenho agora 2 mentores, 3 mentores, são lindos, têm metade da minha idade. Por que que isso é importante? Porque a gente não para de estudar, porque os conceitos não param de mudar, porque a gente precisa estar atualizada e entender a amplitude, porque quanto mais o tempo passa, mais as coisas crescem. Vai estudar semiótica, vai estudar tudo, história. Estudar história é muito importante, viu? Exato. Porque é isso que te dá a visão. Sabe por quê? Porque você precisa ter um posicionamento. Precisa ser único. E ser único só estudando. Só estudando identidade, né? É. Como que eu trago a minha identidade para a identidade do meu produto? E precisa trazer? Não sei. Não precisa trazer. O seu produto pode ser criado do zero e ele crescer como uma coisa paralela a você. Porque aqui nós temos a identidade de um produto, o brand de um produto, a marca de um produto, que pode ser a marca da empresa. Tá. E você, como ser humano, ter um brand, uma marca pessoal. Que lá na frente eles se juntam, mas eles são diferentes. Então eu Se posso o- ser uma pessoa, a Luzia, uma marca, e a sobrancelha é outra marca. Deve. E aí, as sobrancelhas vai ter o rosto falado da Luzia. Mas se a Luzia não está construída, ela não pode ser o rosto da marca. Por quê? Identidade. Identidade. Que é o lugar onde as pessoas são mais feridas, né? E interessante que Satanás foi ali que ele tentou tirar Porque, Jesus gente, da olha, na hora que santidade. você faz isso aqui, você tem que vencer um monte de barreira. É. Entendeu? Mas não tem nada que possa ser criado se você não se entende. Porque primeiro você entende, depois você entende com o pai. Aí você está pronto para partir para frente. Interessante. Aí você se conhece e, gente, vai aguentar os percalços de fazer tudo isso, né? Porque não é fácil empreender, né? Não é fácil. Luzia, você pode dar essa aula melhor do que eu. Não é fácil empreender. E algo que eu acho lindo, que quando você traz essa referência, essa autoridade, essa pontuação específica, né? Que você traz é uma variedade de marcas ao qual você... eu falo que você ministra sobre cada uma delas e faz com que a pessoa entenda e reflita que existiu algo por trás daquela marca. Não só existe, que existiu algo muito forte, porque muitas marcas que você traz, os fundadores já nem existem mais, já não estão mais aqui. E elas permanecem, elas perduram. Perduram porque elas têm uma base de verdade. Elas foram construídas em cima de um legado. Tem muitas empresas que hoje já estão sendo administradas pelos netos. Sim. Mas há um legado a ser mantido ali, porque foi construído em cima da honra e da coragem dos fundadores,
que às vezes nem apareciam ainda, né? Hoje você pode ter uma empresa dessa que tem o rosto do neto como diretor, como CEO. coordenador, como CEO, como mantendo essa marca, mas tudo isso foi construído lá atrás. E qual que é você acha que é a maior dificuldade de deixar um legado? Porque as empresas têm tanta dificuldade de passar por um legado, porque hoje a gente vê muita herança. Pois é, isso a gente estava falando ontem numa palestra. Isso é construído. E é preciso ser construído lá atrás, para ser ensinado para os filhos e netos. Se esse fundador pode deixar dinheiro e uma empresa, mas não deixar um legado, porque o legado está em cima dos valores dessa empresa. E se esses valores não são claros e não são transmitidos para que todos possam entender, essa empresa é só uma fachada. Com um produto de sucesso, mas ela não tem o mais importante, que são os valores que estão por trás. E o que você, hoje com a sua experiência olhando, nós vemos, né, marcas que fizeram muito sucesso lá atrás. Tem grandes nomes e que de repente hoje viraram fumaça, sumiram no mercado. Porque não haviam valores a serem seguidos e ela foi seguindo o vento do mercado. E isso não pode funcionar bem. Pode funcionar para uma empresa que está muito segura do que ela é e do que ela faz. A tal que sabe seus valores. Mas para uma empresa que só está atrás do faturamento, ela corre alguns riscos. Inclusive de perder o direcionamento. E a gente vê isso acontecer em empresas de várias... Não só do Brasil, viu? A gente vê isso acontecendo lá fora. Empresas importantes, inclusive. Mas isso é, graças a Deus, resgatável. Ela pode botar um pé e dizer, peraí, deixa eu olhar para trás e ver como era o começo, qual o significado que havia. Porque, gente, vida sem significado faz sentido, né? Sim. Não faz sentido. E é no resgate desse sentido, dessa história, desse sentimento, desse valor, que se constrói, se reconstrói, se reencontra a jornada. E quais os pontos que quando eu olho para uma marca que eu consigo identificar? Essa vai ser uma marca que vai performar. Você, hoje, né, com essa sua experiência, quando você identifica? É difícil te dar uma resposta segura disso. Por quê? Porque a gente, na maior parte das vezes, está vendo o lado externo disso tudo. A gente está vendo só a parte visível da história. E para eu responder a você, eu precisaria conhecer os bastidores dessas empresas. E isso não é uma informação que esteja aí disponível. A gente encontra algumas informações sobre como funciona a empresa, mas são poucas. Mas o seu olhar crítico, quando você olha, quais são as características? Essa letra poderia ser melhor, essa cor ajudaria, essa cor não condiz com esse ambiente? Nesse sentido, sim. Que é, por exemplo, você analisar todo o visual de uma empresa que está vendendo um produto para o público errado. E aí, como que é isso? Dá um exemplo para a gente. Vamos dar um exemplo de uma coisa certa. Por exemplo, as Havaianas, ela sabe quem é o público dela. E ela conversa com esse público. Ela traz muito dessa brasilidade. Então, ela sabe conversar com o público dela. Duas coisas são importantes quando a gente analisa o brand de uma empresa. Se ela sabe qual é o seu posicionamento único, se ela sabe o que ela é tão especial. Eu gosto muito da ideia de... Eu não vejo concorrentes. Porque se a empresa sabe exatamente quem ela não tem concorrente, né? Exato. E outra coisa é, a sua mensagem está clara?
Eu gostaria de perguntar para todo o CEO, a sua mensagem está clara? Eu falo que é igual o ser humano, nós somos criação de Deus. Todos nós somos pessoas criadas por Deus, criaturas criadas por Deus. E apesar de sermos muitos, diante do Senhor somos únicos. Quando você fala de uma característica em comum, são pessoas, seres humanos, gente, é um monte de gente. Mas quando o Senhor olha, ele não fala, é tudo igual. Existe algo que é único, uma identidade Não é? única no Senhor. Pode existir centenas, milhares de salões de beleza, milhares de franquias de sobrancelhas. Mas as sobrancelhas, ela tem uma particularidade, a É, qual o Senhor destinou algo através dela. E é isso que eu preciso entender. é o posicionamento único. É o que te faz única. Aquilo que só você faz, ninguém mais faz. É. Quando Deus olha para nós, ele vê exatamente aquela Mônica que ele criou. Que não é igual a outra Mônica que está lá no andar de baixo. Ela é diferente. É diferente. E é esse amor de Deus que constrói o nosso valor e a nossa verdade. Ô, Mônica, e sobre a imagem pessoal? Né? Você disse que foi buscar, estudar um pouco mais sobre isso. Qual é a importância e relevância que isso tudo tem dentro da criação de uma marca? Da Eu acho que é construção de um vital. brand, né? É vital porque a gente não pode querer conversar com uma pessoa numa linguagem que ela não entenda. Se você quer ser compreendido, você não procura falar de um jeito que o outro te entenda. E aí você está usando isso só na linguagem, mas não está usando no seu visual todo? Qual o sentido? Então, se você quer ser uma professora de escola, deixa o cabelo crescer. Mas se você vai ser uma médica, talvez o cabelo curto faça mais sentido. Usando só o exemplo do cabelo, toda a nossa linguagem não verbal tem que ser coerente, consistente com aquilo que a gente faz. Porque senão gera ruído. E aí toda dificuldade é aumentada porque há ruído na comunicação. Imagem pessoal é também uma comunicação. Roupa fala. O papai. Sapato fala. Relógio fala. Tênis fala. Tudo fala. E se você não sabe essa linguagem, você não constrói uma imagem conforme aquilo que é necessário. E falando em relógio, a gente vê que você tem uma personalidade e sempre nos seus vídeos você está aí.